Morte venceste, o véu tu rompeste, e a tumba vazia, ela está. A morte venceste, o véu tu rompeste, e a tumba vazia está. Igreja, se coloca em pé nesse momento e começa a glorificar ao Senhor. Levanta a sua voz e glorifica ao Senhor, porque o ressurreto dentre os mortos, Ele veio fazer morada em nós. O véu foi rompido, o véu da separação foi rompido, o véu que nos separava foi rompido. A tumba vazia está, e o ressurreto veio fazer morada em nós através do seu Espírito. Oh, glorifica o Senhor pela salvação que Ele te deu. Glorifica o Senhor pelo livramento que Ele te deu. Ele me tirou, Ele tirou de um lamaçal de lodo, de lamas. Ele arrancou a gente do pecado, Ele arrancou a gente da miséria espiritual e colocou uma nova vida em nós. Glorifique ao Rei, glorifique ao Rei, glorifique ao Rei. Diga: Senhor, obrigado pela tua tão grande salvação. Obrigado pelo teu amor que me alcançou. Obrigado, Senhor, pela tua graça, Senhor. O favor imerecido, o favor imerecido, o favor imerecido me alcançou. A tua graça me alcançou. A tua misericórdia se renova todos os dias na minha vida. Eu vivo hoje, Senhor, porque tu és a razão absoluta das nossas vidas. Eu vivo hoje porque a tua vida habita em mim, Senhor. Sou morada do teu Espírito. Oh, sou morada do teu Espírito. Você é morada do Espírito de Deus. Você é templo do Espírito de Deus. A santidade do Senhor está sobre a sua vida. Você é muito mais do que vencedor. Você é muito mais do que vencedora. Não ouça a voz contrária. Não ouça a voz do inimigo tentando te paralisar, porque você é vencedor. Você é vencedora. O Senhor está com você. O Senhor está com você. Ele é o teu refúgio. Ele é a tua fortaleza. Ele é o teu lugar forte. Ele é o teu libertador. Ele é o teu Deus, o Deus da tua salvação. A morte venceste, o véu rompeste, e a tumba está vazia. A tumba está vazia. A tumba está vazia, porque o ressurreto dentre os mortos, Ele vive. Ele nos resgatou de todas as tribos, línguas, povos e raças. Ele fez que o seu evangelho chegasse até os confins da terra, neste lugar, por amor a você, por amor a mim. E o Senhor está em você. O Senhor está em você. E o amor dele está em você. O amor de Deus está em você. Ele nos amou de tal maneira que se deu por nós, para que nós pudéssemos hoje viver a vida dele. Se vivemos para o Senhor, vivemos. E se morremos para o Senhor, morremos. Quer vivamos ou quer morramos, somos do Senhor. Diga: somos do Senhor. Somos do Senhor. Somos do Senhor. Somos do Senhor. Antes de você tomar o seu lugar, distribua desse amor que está dentro de você para pelo menos 5 pessoas. Diga para essa pessoa do lado: Deus te abençoe. Dê um abraço fervoroso nela e diga: Deus te abençoe. Deus te abençoe. 5 pessoas sendo contempladas pelo amor de Deus que está na sua vida. A vida de Cristo, o ressurreto dentre os mortos. Ele deixou a tumba vazia. Poderoso o seu nome é. Poderoso
nome é. Tome o seu lugar, querido. Essa família aqui não pode dar oportunidade para se abraçar, que não para mais, né? Ele pegou gente de tudo que é tipo, raça, gostos, qualidades e defeitos, juntou tudo, fez um pacote só. Disse: esse é o meu povo, que eu resgatei pelo meu sangue precioso. Fiz desse povo todo diferente uma grande família. Os irmãos, esses dias que passaram uma prova muito terrível, eles escreveram assim: pastor, eu não vivi a igreja de Atos, eu não conheci além do que está escrito, mas hoje nós temos experimentado a igreja de Atos aqui, o amor de Deus fluindo na vida dessa igreja, fluindo na vida desses irmãos, em cada abraço, em cada palavra de conforto, em cada palavra de motivação. Eles disseram: nós estamos hoje vivendo aquela igreja de Atos na prática. Glória a Deus. Você pode dizer um amém desse lado aí? Amém. Te convido a abrir Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Se você trouxe a sua Bíblia física ou digital, abre ela em Atos, no capítulo 2. Poderoso o seu nome é. Poderoso o seu nome é. O verso 1 diz assim: e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como os que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo. Leia comigo isso: e todos foram cheios do Espírito Santo. De novo: e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão que estava confusa, e cada um os ouvia falar na sua própria língua, e todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são todos esses homens, não são galileus todos esses homens que estão falando? Como pois os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Partos e medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia e Judéia, Capadócia e Ponto e Ásia, Frígia, Panfilha, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene, forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, e cretenses e árabes, todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns aos outros: que quer isso dizer? E outros zombando diziam: estão cheios de moço, estão cheios de vinho novo.
Porém Pedro, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isso notório e escutai as minhas palavras. Verso 15: estes homens não estão embriagados como vós pensais, sendo esta a 3ª hora do dia, 9 horas da manhã, mas isso é o que foi dito pelo profeta Joel. Leia comigo 17: e nos últimos dias acontecerá, diz Deus. Quem que disse? Então vamos de novo. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos, e também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas, e naqueles dias profetizarão. Te damos graças, Senhor, por essa palavra. Te damos graças, Senhor, porque a palavra que foi dita ao profeta Joel, depois de muitos anos, ela se cumpre na vida da igreja primitiva. Senhor, porque tu vieste para essa terra, o Senhor viveu aqui, o Senhor ensinou aqueles homens, aquelas mulheres, o Senhor os discipulou, o Senhor mostrou a eles como fazer, mas não os abandonou. Quando o Senhor foi ao céu, o Senhor disse: eu vou, mas eu vou enviar o Consolador, eu vou enviar o Consolador, eu vou enviar o Espírito Santo de Deus, e Ele vos ensinará todas as coisas. E o Senhor não deixou a igreja primitiva no vácuo, não deixou ela sem poder, não deixou ela sem unção. O Senhor desde ali já começou a abençoar a igreja com essa promessa gloriosa: nos últimos dias de Deus acontecerá que eu me derramarei sobre essa terra, o Espírito de Deus se derramará sobre essa terra. E isso aconteceu aqui já com essa igreja, isso tem acontecido pelos séculos. Isso, Senhor, é promessa nossa. A igreja do Parque América, ela acredita, ela se posiciona e ela diz: Senhor, eis-nos aqui, estamos na brecha. Você pode dizer aí: Senhor, eu estou na brecha, Senhor, eu estou na brecha. Usa a minha vida, Senhor, usa a minha vida, porque eu sei que o teu Espírito tem se derramado, o teu Espírito tem se derramado, e nós, Senhor, cremos nas promessas que o Senhor fez para a igreja primitiva, para as igrejas de todos os tempos que vieram até aqui e sobre nós, porque a promessa diz em relação a eles, a promessa diz em relação a nós, e a promessa diz em relação a todos ainda que virão, porque o Senhor já se derramou sobre a igreja, o Senhor já se derramou sobre a terra, e todos aqueles que se posicionarem, e todos aqueles que crerem, e todos aqueles, Senhor, que estiverem na brecha, o Senhor vai usar com poder e com glória. Nós te agradecemos, Senhor, por ter nos trazido até esta reunião. Obrigado, Senhor, por cada cuidado, por cada zelo que o Senhor teve por nós. Obrigado, Senhor, pelas proteções que nós sabemos e as que nós nem imaginamos, mas que nos fizeram chegar até aqui em vitória. Obrigado, Senhor. Você pode dizer: Senhor, obrigado. Obrigado, Senhor. Obrigado pelas vitórias. Obrigado pela tua proteção. Obrigado pelo teu carinho. Obrigado pelo teu amor. Obrigado pela tua paciência. Obrigado pela tua longanimidade para com a nossa vida. Diga ao Senhor: obrigado por nunca desistir de mim. Oh Senhor, obrigado por nunca desistir de mim. Oh Senhor, obrigado por nunca desistir de mim. Em nome de Jesus, amém. Essa palavra diz que todos foram cheios do Espírito Santo, e o Espírito de Deus já se derramou sobre a igreja. Ele não se derramou só sobre a igreja de Atos, a igreja primitiva, escrita em Atos, né? Mas ele se derramou cumprindo a promessa, porque, irmãos, antes deles, eles tinham uma série de religiões, tradições, normas, pentateucos, sacerdotes, levitas, eles tinham um monte de coisa.
E são exatamente todo o sistema religioso que não entendeu Jesus. Todo o sistema religioso rejeitou Jesus. Mas ele diz assim: olha, eu vou me derramar sobre essa igreja. E quando ele foi para o Pai, quando ele foi assentado em glória, ele enviou a promessa do Espírito de Deus sobre as nossas vidas. E ele contempla todo mundo. Ele diz: os filhos e as filhas profetizam, os jovens têm visões, os velhos têm sonhos, e os servos e as servas também profetizam. Não fica ninguém de fora. No reino de Deus só fica de fora quem não quer. Eu não quero, o Senhor respeita. Se você disser para Ele: Senhor, eu não quero que me use, eu não quero sentir o seu poder, eu não quero a santidade, eu não quero a sua vida, Ele vai respeitar, porque é um cavalheiro. Ele vai respeitar. Mas se você se colocar na brecha, Ele tem do seu Espírito para se derramar sobre você. Ninguém no reino de Deus fica fora de capacitações sobrenaturais do seu Espírito. E após o derramar do Espírito de Deus, irmãos, eles estavam acostumados, eles iam naquelas tabernáculo, né? Nas sinagogas. Aqueles lugares não deviam ser grande coisa, né? Eu digo em tamanho, talvez não fossem muito grandes. E eles iam lá e cumpriam os seus rituais, os seus sacrifícios, cumpriam os seus cultos. Mas, queridos, quando o derramar do Espírito de Deus veio sobre aquele povo, imediatamente quase 3.000 almas se rendem ao Senhor. Tinha gente zombando, porque todo lugar tem Sambalate, todo lugar tem Tobias, todo lugar tem gente para zombar, para menosprezar, para dizer uma série de coisas. Mas tinha um povo que estava ouvindo Deus falar com eles nas suas próprias línguas, porque eles eram estrangeiros, e eles estavam ouvindo Deus falar com eles. E eles chegaram para o apóstolo e diz assim: o que a gente faz? Ele diz: vocês se arrependam, vocês se entreguem ao Senhor. E naquele dia quase 3.000 almas se chegam ao reino de Deus. Você pode dizer um amém? Oh, aleluia! E depois os discípulos, eles começaram a andar na mesma intensidade do Senhor. Eles começaram a caminhar com poder e com glória, e eles iam fazendo sinais e prodígios e maravilhas. E uma das primeiras, eles vão chegando no templo, exatamente no templo. E eles vão chegando para a reunião, e aí tem um homem coxo desde o ventre da mãe há quase 40 anos. E aí ele está lá e ele estende a mão e diz assim: me dá uma esmola. E o Pedrão olha para ele e diz assim: eu não tenho ouro e eu não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta em nome de Jesus Cristo. E diz que aquele homem estragou a liturgia daquele culto, porque ele entrou no templo andando, pulando, saltando e glorificando a Deus. Você imagina o que foi ver aquilo? Uma pessoa que há 40 anos não andava, a situação atrofiada que deviam estar aquelas pernas, talvez tudo torcidas e etc, porque ele não movimentava. E aí o Senhor restaura instantaneamente, através da vida de Pedro, através da vida de João. O Senhor dá uma saúde perfeita, e ele não só recebeu pernas novas, mas ele imediatamente já aprendeu a andar, a saltar e a pular. Esse é o nosso Deus, Ele faz a obra completa. E quando Deus se movimenta na casa, irmãos, quando Deus se movimenta no ambiente, milagres acontecem, maravilhas acontecem. E aí diz que por causa disso eles já foram presos, eles já começaram a ser perseguidos. Mas diz que as pessoas que viram, as pessoas que ouviram tudo aquilo, diz que naquele dia, pastor, quase 5.000 almas se chegaram ao Senhor por causa de um milagre. A religião não entendeu, a religião não quis saber, mas o povo se chegou. Primeira vez, quase 3.000. Agora o Senhor se move, quase 5.000. Isso é obra do Espírito Santo de Deus. Que coisa linda. E a igreja primitiva, ela começou a se mover no poder sobrenatural de Deus.
E a igreja de hoje, se ela quiser, ela pode se mover no sobrenatural de Deus. A igreja atual, se ela quiser e se ela se posicionar, ela pode viver o sobrenatural de Deus. A igreja atual, se ela quiser e ela se posicionar, ela pode viver o sobrenatural de Deus. Pastor, mas como assim? Eu tenho o Instagram, né? Eu só tenho Instagram. Vejo muito pouco, mas o pouco que eu vejo só tem coisa de igreja lá, né? De louvor, de milagres, etc. E eu estava vendo, né? Eu tenho alguns vídeos já gravados, guardados no meu lembrete lá, de como hoje, nos dias de hoje, o Senhor já está fazendo maravilhas. Igrejas, faculdades, capelas sendo cheias, 1.500 jovens se rendendo ao Senhor nas suas faculdades. Esses dias o pastor Nilo estava lá em casa, eu estava procurando um vídeo, mas eu achei outro, aqui no Brasil, no Pará, né? No Pará, irmãos, aquela igreja estava batizando 10.000 pessoas no rio, porque não dá para batizar num batistério, né? 10.000 pessoas. Eu estava procurando, sabe qual? Eu estava procurando um vídeo que eu vi na internet esses dias, no Instagram exatamente. Eu vi um vídeo, porque os caras estavam batizando no mar. Sabe por quê? Porque eles estavam batizando 300.000 pessoas. Se eu fosse você, eu dava glória a Deus. Batizando 10.000 pessoas, batizando 300.000 pessoas. Isso é o poder de Deus atuando na igreja hoje. E nós precisamos saber o que nós queremos ser. Como assim, pastor? O que nós queremos ser em Deus? Por quê, irmãos? Porque exatamente hoje muitas igrejas não creem no Espírito Santo de Deus. Muitas igrejas não deixam o Espírito de Deus fazer parte do seu sistema. Muitas igrejas hoje não creem nos dons do Espírito de Deus. Ela diz, isso foi para a igreja de Atos, igreja primitiva, desculpa. Isso foi para o passado. E alguns, nas suas normas, eles só creem no Deus Pai e no Deus Filho. Outros só creem no Deus Pai. Outros não creem nem no Salvador. Eu não consigo entender. E outros, pior, não creem no Espírito de Deus. E nós não somos melhores do que ninguém, porque cremos na Trindade. Mas é que é bom demais saber que o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo é o nosso Deus. E a obra dele é completa na nossa vida. Mas tudo depende de um posicionamento. O que nós queremos ser em Deus. Porque, irmãos, irmãos nossos, posso dizer irmãos, né? Porque eles estão dentro de um sistema religioso e eles não dão lugar ao Espírito de Deus. Mas isso é posicionamento. Mas eu quero, e o Senhor tem bagunçado a minha estrutura. Eu creio no avivamento de Deus. Quem aqui crê no avivamento de Deus? Você quer viver a mesma história de sempre ou você quer o novo de Deus para a sua vida? Irmãos, nós aqui já experimentamos algumas loucuras. Por esses dias vocês viram 1 ou 2, 3 pessoas caíram aqui. Não, mas aqui a gente levava de monte para casa. O pessoal tudo caído, arrebatado, só ia voltar no outro dia. O Senhor já fez maravilha no nosso meio, mas nós não vamos viver do passado, nós vamos viver das promessas do Senhor. Nós vamos viver daquilo que Ele tem para nós hoje. E sabe aonde está? Nele. E como a gente vai alcançar? Através da busca. Sabe, bem rapidinho, eu estou aqui ministrando já há alguns dias nas escolas bíblicas dominicais sobre o avivamento, o que o Senhor já fez na história. E aqui sobre os moravianos, eu só vou dizer esse resumo rápido. Eles mudaram a história da igreja para sempre, só isso.
E esses irmãos, eles eles enviaram mais de 300 missionários para o mundo. E você pode achar que é pouco, mas talvez nós estejamos aqui por volta de 300 pessoas. Você já pensou pegar uma igreja dessa aqui e mandar ela inteirinha para o mundo? Eles mandaram. Eles estabeleceram, irmãos, um relógio de oração 24 horas por dia durante só 100 anos. É que não dá agora, num culto desse não dá para mim falar com detalhe. Mas e o que aconteceu na rua Azusa? Esse irmão, né, eu ministrei, ele não podia sequer assistir a aula de teologia, por causa da raça dele. Mas ele se posicionou. Assim que ele terminou, ele assistia às aulas do lado de fora. A aula acontecia lá dentro, mas a raça dele não permitia. Então ele ficava, ele não podia orar por ninguém, ninguém podia orar por ele. Mas ele continuou aqui ouvindo as aulas do lado de fora. E ele ficou sabendo, através daquele ministro, que havia um Espírito de Deus. E ele disse: eu quero esse negócio para mim, eu quero o Espírito de Deus. E aí ele saiu, ele não tinha nenhuma experiência do Espírito de Deus. E ele saiu das aulas, ele se formou. E deram uma igreja para ele cuidar. E ele chegou lá e começou a falar sobre o Espírito de Deus, do qual ele não era batizado, do qual ele não tinha experiência, mas ele cria. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Aquele professor disse: existe Espírito Santo. Ele disse: então eu quero. E ele se posicionou, e ele começou a buscar, e ele foi para aquela igreja, ele começou a pregar. E aí os irmãos pegaram ele e falaram assim: ah, meu irmão, vem aqui, para com esse papo de Espírito Santo. E expulsaram ele. Aí expulsaram ele, sabe o que ele fez? Ele falou: ah, qualquer um de nós nunca mais voltava mesmo, né? Qualquer um de nós talvez desistisse do ministério para sempre. Mas sabe o que ele fez? Ah, Senhor, eu não podia assistir daquela aula, eu não pude mais cuidar daquela igreja, mas então agora, só de raiva, eu vou orar 7 horas por dia. Só de raiva foi colocação minha, tá? A revanche dele foi orar 7 horas por dia. E irmãos, presta atenção no que está escrito aí. Aí é só um resumo, né? Está escrito que apenas 2 anos, mais de 50 países foram impactados com Pentecostes, com o mover de Deus que aconteceu na rua Azusa. Sabe por quê? Uma pessoa diz: ok, Senhor, o sistema não me aceita, mas eu acredito no teu Espírito. E ela se colocou de joelhos, ela começou a chamar pessoas para orar, e eles começaram a clamar, e o Senhor veio sobre a vida deles. E aí, se você quiser assistir mais, saber mais, eu falei com detalhe nessa aula sobre a rua Azusa. E o Evan Robert, ele também se posicionou ali no país de Gales. E, irmãos, o resultado deste homem foi deste avivamento que Deus fez através da vida dele, foram mais de 100 mil convertidos em menos de um ano. Faz ideia? Mais de 100 mil convertidos ao Senhor. E aí os detalhes também estão lá na aula da EBD. Nosso horário avança, a gente vai finalizando. E o John Wesley, que é o próximo que eu vou ministrar, ele diz essa frase, você pode ler comigo? Não existe. De novo. A última vez? Eu quero pedir para você ler esse texto comigo, para a gente finalizar. Atos 4, 29 a 31, a uma só voz. Vamos. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede a teus servos que falem com toda ousadia a tua palavra, enquanto estendes a mão para curar, para que se façam sinais, prodígios, pelo nome do teu santo Filho Jesus. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra.
Sabe, queridos, a gente vai ver nos avivamentos, aqui na rua Azusa, por exemplo, aconteceu isso. Diz que eles clamaram por 3 dias, em alta voz, eles clamavam, e eles oravam, e eles gritavam, e diz que a casa, os alicerces da casa cederam. Que loucura. E aqui, eles se posicionaram em oração, e o lugar que eles estavam reunidos, tremeu. Sabe por quê? Por causa da presença deles? Não, por causa da presença do Todo-Poderoso, no meio de gente que se posiciona, no meio de gente que está buscando o novo de Deus. E eu vou fazer aqui um breve relato, bem rapidinho, e tudo misturado, das coisas que Deus fez, quando Ele veio nesses 3 avivamentos que eu já ministrei. Irmãos, a polícia passou a ter poucas ocorrências por causa da presença de Deus. Os homicídios, os roubos, os furtos diminuíram demais, e a polícia começou a ficar sem serviço. Olha, a embriaguez diminuiu, e os bares começaram a ser fechados, porque os bêbados começaram a se converter. Você pode dar glória a Deus? Tem muito bar para fechar nesse lugar, em nome de Jesus. Os bordéis, os prostíbulos, eles fecharam, porque as prostitutas começaram a se converter, igreja. Isso é poder de Deus. Os mineiros, eles começaram a ser evangelizados, e eles eram grossos, eles xingavam os pôneis, e aí quando eles se converteram, Deus trocou a linguagem deles, e diz que quando trocou a linguagem deles, os pôneis não obedeciam mais, porque os pôneis estavam acostumados a trabalhar debaixo de xingamento, e agora esses homens eram santos, e eles não podiam mais falar aquelas palavras de baixo calão. E sabe o que aconteceu, irmãos? Deus não fez aqueles pôneis entenderem uma linguagem santa agora, uma linguagem nova. Sabe o que fez? Os donos da mina tiveram que trocar o rebanho. Oh, glória a Deus. Agora esses novos foram treinados, foram treinados numa linguagem normal, sem xingamentos. Queridos, o comércio teve que mudar o horário, porque não tinha mais gente na rua. Não tinha gente na rua. Então, sabe o que eles fizeram? Começaram a fechar, porque enquanto a igreja estava aberta, eles iam para a igreja. E depois, quando a igreja tinha algum intervalo, eles abriam os comércios. Houve recorde de vendas de Bíblias naquele tempo do avivamento. Houve pessoas que a Jenny Moore diz que ela começou a tocar como nosso irmão ali está fazendo. Ela nunca tinha tocado piano e nem cantado, e diz que ela sentou e ela começou a ministrar. Ela recebeu de Deus instantaneamente. Ela recebeu o dom de tocar e o dom de cantar. Isso é poder de Deus. E aí eu já falei aqui que eles gritaram por tanto tempo que os alicerces da casa se moveram. Disse, irmãos, nesses avivamentos, que toda a cidade foi tocada. Diz que aqui as pessoas, quando elas cruzavam os limites da cidade, em alguns deles, elas cruzavam os limites da cidade, elas já sentiam o poder de Deus tocando na vida delas. Os doentes, eles começaram a ser curados, as pessoas se convertiam ao entrar na reunião. Elas entravam e já eram impactadas com a presença de Deus. Alguns relatos dizem que houve momentos em que eles não conseguiam passar porta dentro, por causa da presença de Deus, era tão grande que eles não conseguiam. Quando eles chegavam à porta, eles já começavam a cair por causa da presença gloriosa de Deus. Eles formaram missionários, mandaram para todos os lugares do mundo. Eles montaram relógios de oração, torre de oração. Eles persistiram nesse projeto de orar por 100 anos. Eles se tornaram apaixonados pelo evangelismo. Eles espalharam pelo mundo missionários incomuns. Missionários, irmãos, principalmente os moravianos, eles queriam atingir alguns centros de trabalho, porque eles tinham ouvido falar naquele lugar escravo, ninguém nunca ouviu falar de Jesus, e eles começaram a dizer: então eu me vendo como escravo. Sabe o que é isso? Eles despediram naquele dia no porto das suas famílias e tudo mais. Eles se despediram porque nunca mais eles voltariam. Eles estavam se entregando para serem escravos. Eles enfrentaram perigos, perseguições, fome, sede, doenças, naufrágios. Aprenderam novos idiomas e nada os impedia de avançar. Foram os pioneiros das missões transculturais. O Brasil recebeu
muitos missionários, graças a esses irmãos que se posicionaram e mandaram também, pelo amor de Deus, mandaram missionários para o Brasil, e essa palavra poderosa do Senhor chegou até nós. Eles impactaram a igreja daquele tempo, daquele século. Eles impactaram o que estava ao seu redor. Qual é o impacto que nós desejamos para este lugar? O que nós esperamos para os próximos anos aqui? Eu queria desafiar você nessa noite. Sabe, queridos, o nosso Deus, Ele ainda continua fazendo novidades. Quem aqui, faça um gesto assim comigo, quem aqui já foi curado pelo Senhor? No seu tempo de vida, o Senhor curou você de alguma coisa. Quem já foi curado? Seja no espírito, seja na alma, seja no corpo. O nosso Deus continua curando. O nosso Deus continua agindo. Na semana passada a gente estava ministrando louvor aqui, e uma irmã veio, ela diz: eu não estava podendo vir na igreja por causa de dores, muitas dores, mas hoje eu vim, e ninguém colocou a mão nela, ninguém orou por ela, mas o poder de Deus tocou nela, e ela estava aqui toda irradiante, porque o Senhor tocou nela e trouxe cura. Quantas vezes fomos curados durante ministrações como essa? O Senhor veio e tocou nas nossas vidas, e eu já passei por isso algumas vezes, de vir: Senhor, eu não tenho a menor condição hoje, como eu vou? Olha a minha garganta, olha isso, olha aquilo, e Deus, Senhor, me capacitou, e quando eu saí daqui, não sentia mais nada, nem lembrava que estava doente. Quantos de nós chegamos em cultos totalmente tristes, né? Por questões reais mesmo, situações difíceis que nos aconteceram, e a gente chegou aqui abatido, e a gente chegou entristecido, decepcionado, sei lá, tanta coisa, e o Senhor começou a tocar. Eu recebi mensagens nessa semana, e irmãos escreveram: pastor, mas como eu fui tocado pelo Espírito de Deus, como eu fui renovado. Glória a Deus, o Senhor nos renova. A gente pode estar do jeito que for, e Ele vem e toca nas nossas vidas. A semana passada a gente estava cantando: que se ouça lá no céu, que se ouça na terra o mesmo som que os anjos cantam lá no céu. Fale comigo isso: que se ouça na terra o mesmo som que os anjos cantam lá no céu. Agora a gente vai trocar a palavra terra pelo Parque América, vamos lá? Que se ouça no Parque América o mesmo som que os anjos cantam lá no céu. Só esse lado aqui: que se ouça no Parque América. E aqui: que se ouça. E esse lado aqui: aleluia! Pastor, mas isso é só a frase de uma música. E aí a irmã Márcia diz assim: pastor, quando a gente estava cantando, a gente estava ministrando, eu estava ouvindo os anjos, tinha uma outra voz, tinha outras vozes que estavam junto com a voz de vocês, e a gente estava ouvindo, eu estava ouvindo os anjos cantarem junto com vocês. E aí ela diz, e aí quando eu abri os olhos, passavam umas asas assim meio que transparentes, e eram muitas, e elas passavam, e eu fiquei com vontade de voar junto com eles, e eu olhei aquilo, e essa casa estava cheia de anjos. A irmã Márcia está aqui na minha frente. Irmãos, o Senhor continua agindo no nosso meio. O sobrenatural de Deus está sobre a vida da igreja. Os anjos de Deus estão cultuando conosco. Nesse lugar nós não adoramos anjo, nós adoramos o Rei da Glória. Mas nós estamos falando: Senhor, conecta o nosso som, conecta o nosso louvor com aquilo que é feito no seu trono. Conecta a gente, conecta com o que está acontecendo nos céus. Por isso, irmãos, que aqui nessa igreja a gente não faz louvor de um louvor, dois louvores e começa a fazer outras coisas. Aqui a gente dá lugar, a gente
Fala e todos esses ministros aí, eles têm instrução. Ó, se o Espírito Santo de Deus pegar a igreja, não dá o microfone para ninguém. O dono da igreja assumiu o controle. E nós já passamos aqui, irmãos, muitos cultos no passado, e que ninguém tinha condição de subir aqui e pegar o microfone. E isso vai acontecer de novo, em nome de Jesus. Hoje de manhã também teve uma fogueira santa aqui. Teve uma fogueira santa aqui hoje pela manhã, que se aqueles irmãos deixassem, também não ia ter como subir hoje. E nós queremos, irmãos, cada vez mais dar liberdade ao Espírito Santo de Deus nesse lugar. Dá lugar para o Espírito Santo de Deus. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Eu não reparei que esse número, mas eu corrijo agora. Pronto. Eu queria encerrar essa ministração sobre isso, para onde o Senhor está nos dirigindo. O Senhor tem falado que Ele vai tocar na nossa vida e na nossa história de forma diferente da que Ele já tocou. Ele vai fazer de novo. E a gente vê que desde a igreja primitiva, eles vieram sendo renovados, e na história o Senhor foi levantando avivamentos, pessoas, grupos, igrejas. Ele foi preparando, e Ele tem novidades espirituais para a igreja do Parque América. Você já ouviu muitas vezes, mas aqui, queridos, tem um detalhe. O Senhor precisa encontrar pessoas aqui disponíveis. E eu queria te chamar hoje para um relógio de oração. Pastor, como funciona isso? Eu sei que todos vocês têm devocional, têm um tempo com Deus, mas a gente vai orar especificamente por avivamento. E eu queria te desafiar que você mandasse para esse número de telefone aí, que é o WhatsApp da igreja, você mandasse o seu nome e dizendo assim: eu posso orar tal horário, todos os dias. Eu me comprometo a orar pela igreja e orar por avivamento todos os dias, 2 horas da manhã, 5 horas da manhã, meio-dia no intervalo do teu almoço. Eu não sei qual é o horário que você tem disponível, mas eu gostaria que o nosso WhatsApp hoje lotasse de pessoas se posicionando e dizendo: conta comigo nesse tempo de oração. E aí o Senhor vai te direcionar, Ele vai dizer para você o que você deve fazer, como você deve orar. E aí nesse pacote você ora pela igreja, você ora pelos líderes, você ora pelo louvor, você ora pela diaconia, você ora por tudo que o Senhor te direcionar. Então eu queria te chamar para um tempo de compromisso. Anote esse telefone, é o WhatsApp da igreja. Eu corrigi aqui na minha tela, não saiu lá, né? Perdão. Obrigado, Pai. O telefone saiu só um pedaço, né? De novo? O de cima não vão conseguir. Vocês conseguem corrigir aí o arquivo? Mas está aqui embaixo, dá para ver. Ó. Ele corrigiu, é só diminuir a tela. E aí, se você puder anotar esse número e mandar o seu nome e dizer: eu vou orar por tal tempo, em tal tempo eu vou orar. Eles vão colocar lá em cima, eles já estão corrigindo, tá bom? Vamos celebrar a ceia do Senhor. Caio e equipe, diaconia. Vamos abrir as escrituras em 1 Coríntios capítulo 11. Arthur, é só diminuir o tamanho do número. É porque eu
Eu fiz em outro programa e ele explodiu aí. A primeira carta aos Coríntios, o capítulo 11, diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Por que a morte, queridos? Por que anunciar a morte do Senhor? Porque foi na morte dele que nós recebemos vida. Porque antes disso, os animais eram sacrificados, eram feitos sacrifícios para as pessoas por causa dos pecados dela, mas elas voltavam a pecar, elas voltavam com aquela identidade, com aquela vida de pecado. E aí o Senhor Jesus, quando ele morre na cruz, quando ele verte o seu sangue poderoso na cruz, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de quantos pecados? O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. E aí é por isso que a gente celebra a morte, porque a morte de Cristo trouxe vida para nós, porque ele venceu a morte. Ele morreu sim, o seu sangue foi derramado, os nossos pecados foram cancelados através de Jesus. E ao terceiro dia ele ressuscita dentre os mortos. Portanto, verso 27, portanto, qualquer que comer este pão e beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Então, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Irmãos, esses elementos, vocês estão com o kit aqui? Me dá um. Esses elementos aqui não são apenas suco e um pão, mas eles estão aqui representando o corpo e o sangue de Jesus. E ele diz: não tome desses elementos de qualquer forma, porque eles têm uma representação muito séria, uma representação muito grande. Inclusive aqui, desde o tempo da mamãe, ela sempre teve o cuidado de fazer um pão sem fermento. É um pão diferente, né? É um pão sem fermento. Cristo, a nossa Páscoa. E ela sempre teve o cuidado, e agora outras irmãs preciosas têm a receita e elas estão fazendo. Mas esses elementos não podem ser compartilhados com as crianças. As crianças precisam um dia entender a salvação, se entregar ao Senhor, serem batizados. Amém, igreja? Ele também não deve ser tomado por pessoas que não se renderam ainda ao Senhor. Se você já entregou a sua vida ao Senhor Jesus, então pegue e participe. E ele diz: e aqueles que já são parte da minha igreja, já foram lavados, comprados, remidos com o sangue? E muitas vezes no momento desse, quando os elementos vão passar, eles fazem assim, para não pegarem. Mas o Senhor não orienta isso. Através aqui da epístola ele diz assim: não faça isso não, se examine, e aí coma, e aí beba.
Fale com o Senhor neste momento. Daqui a pouco vamos distribuir. Ele diz: examine este homem a si mesmo, então coma e beba. Senhor, nós apresentamos esses elementos, o pão e esse suco, que representam, Senhor, a nossa liberdade, representam, Senhor, a quebra da escravidão. Nós éramos escravos do pecado, nós éramos, Senhor, filhos do diabo, vivíamos, Senhor, totalmente longe da sua presença, vivíamos totalmente longe de Ti, mas a Tua graça nos alcançou, o Teu amor, esse amor infinito, esse amor esplêndido, esse amor grandioso, Ele tocou as nossas vidas, e nós, Senhor, Te agradecemos, porque nenhum de nós aqui merece o Teu amor, nenhum de nós aqui merece a sua graça, nenhum de nós aqui merece sequer estarmos aqui na tua presença, mas a tua infinita graça, o amor derramado sobre nós, e quando nós nos entregamos, nos arrependendo dos nossos pecados, a sua vida veio sobre nós. Nós podemos nascer de novo, receber a vida de Cristo na nossa vida, e agora vivemos para Ti, Senhor. Somos morada do Teu Espírito, somos templo do Espírito Santo de Deus. Recebemos, Senhor, esses elementos com ações de graça, em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu espero que vocês... Pode deixar por enquanto, Arthur, o telefone, quem não teve tempo de anotar ainda. Podem distribuir, irmãos. E se você vai participar desse tempo de oração com a gente, manda lá o seu nome, manda esse contato, manda o seu contato, né, o seu nome, e diga também qual horário que você entrará conosco nesse tempo de clamor.